primeiro degrau para isso. Então, se a gente, né, vem do raciocínio que uma escola de esporte, ela vende, né, o aprendizado de uma modalidade esportiva, como você falou, das questões do desenvolvimento técnico, tático, físico, daquela modalidade, como você falou, obviamente que Brasil é futebol, a gente vai ficar falando, repetindo muito futebol, mas estamos falando de uma escola de basquete, de vôlei, de natação, de judô, de balé, seja o que for, eu até brinco, falo, né, se cuspe a distância virasse esporte, né, você está vendendo o quê? O aprendizado de uma modalidade esportiva, seja ela qual for. Agora, para você desenvolver esse aprendizado, né, a gente precisa de uma metodologia de ensino, né? Que foi o que você falou. Será que a gente está entregando isso? E eu vejo isso no mercado, que poucas escolas possuem uma metodologia de ensino determinada e elas vivem muito da questão do professor. Se o professor é capacitado para passar o conhecimento bacana, se ele não é, prejudica a escola. E eu vou mais além. Mesmo que ele seja capacitado, se esse professor sai, o que foi dado e o que falta dar dentro da progressão de ensino, né? Você não acha que falta essa profissionalização nas escolas de esporte com o desenvolvimento, seja ela qual for, de uma metodologia de ensino para essas escolas? Em pleno 2024, a gente ainda perceber essas fragilidades é muito complicado, né? Porque isso eu tenho certeza que você também, há 20 anos atrás, né, já percebia essas dificuldades, só que hoje ainda persiste. A gente não tem método, a gente não tem metodologia nessas aplicações. Por quê? Ao meu ver, o que falta hoje é, primeiro, uma boa capacitação dos profissionais. Você tem que ter bons profissionais baseados na filosofia da empresa, baseados dentro do que a proposta, né, dos objetivos de oferecer para aquele aluno, como é que você quer um aluno dentro daquela modalidade. Então, isso não acontecia há 20, 30 anos atrás. Nos dias de hoje, se isso estiver acontecendo ainda, assim, é uma derrota pra gente que é dentro da área esportiva, porque isso é o mínimo. E aí, se você tem um profissional, eu sou profissional de educação física, dentro da graduação, eu trabalho com alunos de graduação da área da educação física. Você tem um conhecimento ali genérico, de diversas áreas. É isso que eu ia te perguntar, como é que funciona essa formação na graduação? A formação é prescrição de treinamento. Então, você tem habilidade para prescrever um treinamento. O médico, ele estuda para prescrever um remédio, operar, fisioterapeuta, prescrever uma reabilitação, nutricionista, uma dieta. Essa parte da metodologia, você acha que não é trabalhada da forma... Sim, tem, porque eu ensino. A metodologia, você tem os métodos que você escolhe de acordo com as estratégias. E você tem vários tipos de metodologia. O ponto que a gente aborda é, quando a gente fala das escolas de formação para jovens, crianças, adolescentes, isso tem que ser muito bem definido, porque tem muitas variáveis que influenciam o processo, desde a idade, questão maturacional. Eu tive muitos esses problemas. Eu fui aprendendo na prática. Na prática, quando você vê, por exemplo, eu falei da maturação, isso é a questão mais problemática dentro da escola esportiva, porque você pega um menino com 12 anos, com tamanhos, dois garotos, um com um tamanho totalmente diferente do outro. A força influencia em alguns esportes. Claro, não são todos, mas a força... Então, conhecer as questões relacionadas aos aspectos físicos, técnicos, nutricionais, sociais, cognitivos, afetivos, e controlar essas situações está relacionado à metodologia. Então, se você tem dentro da sua empresa todas essas diretrizes, o profissional que tiver ali, ele vai ter a arte para prescrever, mas ele vai se basear dentro das questões que são determinadas. Ele não vai ficar engessado. De forma alguma, isso não existe. Quem fala isso é porque não tem a capacidade de trabalhar dentro de um processo de hierarquia, dentro de uma organização. Você vai usar o teu talento para aplicar aquilo. Isso é difícil porque isso dá trabalho. Dá trabalho para montar isso. E aí você prefere entregar tudo na mão do professor. Com certeza. O grande paralelo que a gente faz nessa questão é aquela história. Você pode ter um grande profissional de educação física com uma bela de uma formação, como você tem um grande professor de história com uma bela formação e um belo estudo e currículo. Só que quando você pega esse professor de história e joga ele dentro de uma escola recorrente, normal, onde os nossos filhos vão estudar, onde a gente estudou, esse professor ele recebe um livro de história e que ele tem que pegar toda a capacidade dele, conhecimento dele, inteligência dele, né, e aplicar aquilo que está dentro daquele livro da melhor maneira que o aluno vai aprender aquele conteúdo de história. A metodologia do livro. Ou seja, a metodologia é o livro de história. Você pode ter vários livros de história. Cada livro pode contar a história de uma maneira, né? É a questão da metodologia. Cada metodologia pode se desenvolver por uma área. O profissional de educação física, ele chega numa escola de esporte e ele não tem esse livro orientador.
né? Pega ele, entrega um saco de bola para ele, os coletes e fala, vai lá e você é o dono do saber, dono do conhecimento e dê a aula que você quer da maneira que quer. Isso, para mim, como gestor de uma escola de esporte, está errado. Porque eu posso ter o melhor professor do mundo, mas ele tem que seguir a metodologia da minha escola de esporte. Isso a gente aprende nos clubes, né? Nossa. Cada clube tem uma metodologia. Então, assim, e eu brigo, né? E a gente está tentando aqui, através desse programa e desse conteúdo, discutir muito isso, falar muito isso, que o professor sempre vai ter um papel muito importante no processo. Óbvio, claro. Mas ou ele monta a escola dele e ele faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, ou se ele está vindo contratado por uma escola, ele vai ter que aplicar aquele conteúdo metodológico que está ali com o talento e a capacidade dele. Eu vejo um pouco por aí.